Fala, rapaziada, Brito na área. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre como funciona a computação em nuvem, né? Como que tá na nuvem? E aí, como que funciona? É nuvem mesmo? Bom, eu acho que agora vai ficar mais claro aí para vocês, né? Como funciona tudo isso, como que a gente tem todas essas funcionalidades, né? Esses modelos, né? E então você vai entender como ela funciona ali na prática, né? Então, a gente tem os data centers, né? Os data centers são instalações físicas, né? Que abrigam os servidores aí, sistemas de armazenamento, né? Redes e outros equipamentos necessários para fornecer o serviço de computação em nuvem, tá? Não é milagre assim, tá na nuvem, não. Tem sim data centers aí, né? Centros de que faz esse processamento desses dados, né? Que são um monte de servidores ali que é físico mesmo, né? Aí não está na nuvem, mas o grande ponto que está pela internet, né? Então, eles são projetados para fornecer uma alta disponibilidade, né? Desempenho, segurança, escalabilidade, para suportar grandes volumes de dados e processamento de informação. Então, o investimento aí, né, desses provedores são pesados nisso daí, né? Então, os provedores de serviços em nuvem possuem data centers, né, em várias localizações geográficas e de forma estratégica, né? Por quê? Para garantir redundância. Por exemplo, tem na América, tem na Europa, tem na Ásia. Então, se para um, vai ter um mais próximo ali, né? Isso vai minimizar ali a latência, né, para os usuários finais. Então, de repente, ele pega um data center de uma determinada localização que não vai ter uma latência tão alta, né? Então, não vai ter uma demora aí no processamento. Então, são grandes centros de processamento, né, e de armazenamento que ficam localizados estrategicamente para poder ter essas redundâncias, né, e minimizar a latência. E essas instalações são projetadas para serem energeticamente eficientes, né? Como refrigeramento, né? Resfriamento eficiente, né? Fonte de energia alternativa, então vai ter energia aí renovável, como placas solares ali, né? E além disso, otimização de recursos para minimizar o impacto ambiental, né? Então, tudo isso também eles pensaram, né, no meio ambiente. Então, para funcionar a computação em nuvem, a gente sabe que tem que ter data center, né? Fora que é a parte física, né? Fora os data centers, a gente tem um outro ponto que é a virtualização. A virtualização é uma tecnologia que permite criar ambientes virtuais ou recursos virtuais a partir de um único servidor físico, né? Então, dentro de um servidor físico, eu posso ter várias máquinas virtuais, atendendo vários clientes, né? Então, essa tecnologia permite que os recursos de computação, como processamento, memória e armazenamento, sejam compartilhados e alocados dinamicamente em várias máquinas virtuais. Então, quer dizer que em uma máquina física, eu posso ter várias maquininhas aqui para atender os meus clientes, né? Então, esse é o grande lance. E a virtualização, ela desacopla, né, o software do hardware, né, subjacente. Então, você meio que tem a execução ali de várias VMs, né, em um único servidor. Então, você tem várias aqui, então por isso que desacopla, né, que eu posso ter várias, não preciso ter vários servidores físicos, eu posso ter um servidor físico com várias máquinas virtuais, né. Isso traz benefícios como melhor utilização de recurso, né, isolamento entre as VMs, escalabilidade rápida e flexibilidade na implantação e gerenciamento dos aplicativos, tá? Isso é o contexto da virtualização. Bom, e fora isso, fora a virtualização, a gente tem o armazenamento distribuído, né? Por que distribuído? O armazenamento distribuído, ele refere-se à prática de você distribuir os dados em vários dispositivos de armazenamentos físicos, né? Então, geralmente é localizado em diferentes localidades geográficas. Então, eu posso ter
uma parte aqui na América, outra sei lá, na Europa. Então, você pode distribuir esses dados em vários dispositivos, né? Em um ambiente de computação em nuvem, os dados são divididos em fragmentos, né, menores e replicados em vários servidores ou dispositivos de armazenamento. Então, eu tenho um Word que melhor, um vídeo, né, como esse daqui, que ele tem 1 GB, então ele vai ter vários pedacinhos distribuídos em vários lugares, né? Então vai ter fragmentos menores ali e replicados em vários servidores ou dispositivos de armazenamento. Essa abordagem distribuída oferece vantagens com maior capacidade de armazenamento, inclusive de redundância, né? Porque eu vou fragmentar e eu vou ter ele distribuído em vários servidores. E alta disponibilidade de dados, né? Se um parar, eu vou ter isso em outro, né? Eu vou ter essa redundância. Os dados armazenados em um sistema distribuídos podem ser acessados e recuperados de forma eficiente, independente da localização física dos dispositivos de armazenamento. Exemplos populares de armazenamento distribuído em nuvem sistemas de arquivos distribuídos, como banco de dados e armazenamento de objetos distribuídos também, né? Mas acho que mais banco de dados é um exemplo, né, de armazenamento. Acho que na Microsoft a gente tem aquele Azure Storage, né, que você pode conectar com o seu software ali e subir um PDF, sei lá, um XML, e aí ele vai ter essas redundâncias, né, e evita por exemplo, não conseguir gravar, você está no software ali, vai ter concorrência e não conseguir gravar, né? Então, com essa redundância e esse lance de estar distribuído, né, em fragmentos menores, você garante aí a disponibilidade dos dados. Bom, a gente falou de armazenamento distribuído, né? Então, distribuído, então tem vários lugares. Agora a gente vai falar sobre processamento distribuído, né? Tem o mesmo sentido ali, né? Processamento distribuído envolve a distribuição de tarefas de processamento. Então, você tem um gerenciador de tarefas aí, né? Imagine que você tem cada tarefinha, só que em recursos diferentes, né? Em máquinas diferentes, por exemplo, você pode distribuir, né? Então, você pode distribuir essas tarefas de processamento entre vários recursos computacionais, como servidores ou nós de processamento, né? Em um ambiente de computação em nuvem, as tarefas são divididas em unidades menores e executadas em paralelo em vários nós de processamento, né? Os processamentos distribuídos permitem que grande quantidade de dados sejam processadas de forma eficiente e rápida, né, acelerando a conclusão da tarefa computacional intensivas. Então, os benefícios incluem escalabilidade, né, desempenho aprimorado, tolerância a falhas e capacidade de lidar com cargas de trabalho em grande escala, né? Imaginei, sei lá, pessoal bombardeando de acesso, né? Que realmente são pessoas que não são ataques, né? Mas são pessoas que estão acessando ali, consumindo, navegando pelo site, fazendo várias interações, né, com sua aplicação. Então, eles conseguem garantir esse alto desempenho aí, né? Por causa desse processamento distribuído, né? Então, em partes menores, né? Você fatia ali e isso fica menos agressivo se você tivesse um único recurso computacional, né? Exemplos de processamento distribuído em nuvem incluem sistemas de processamento de dados em lotes distribuídos, né? Frameworks de processamento de fluxo contínuo de serviço, por exemplo, para análise de dados em tempo real. Esses são alguns exemplos, tá? Bom, e o próximo ponto é segurança e privacidade, né? Segurança e privacidade. A segurança dos dados, os provedores de serviços em nuvem implementam medidas de segurança para proteger os dados dos usuários. Isso inclui criptografia, né? Tanto em trânsito quanto em repouso, para garantir que os dados sejam protegidos contra acessos não autorizados, né? Provedores também empregam técnicas
de segurança, como firewalls, detectação de intrusão, né? E monitoramento em tempo real, né? Para identificar e responder possíveis ameaças. E a privacidade dos dados, né? Então, eles seguem ali a Regulamento Geral de Proteção de Dados, né? Então, os provedores de serviço em nuvem, ele tem a responsabilidade de proteger a privacidade dos dados, né, dos usuários. Eles devem cumprir essa lei, né, da GDPR, implementando políticas de práticas adequadas para o tratamento e o armazenamento de dados pessoais. Os usuários devem estar cientes das políticas, né, de privacidade dos provedores e entender como seus dados serão tratados e protegidos, tá? Controle de acesso e autenticação, né? Os provedores de serviços em nuvens implementam mecanismos ali, né, de controle de acesso e autenticação para garantir que apenas usuários autorizados tenham acesso aos recursos e dados que estavam ali sendo oferecidos, né? Isso pode incluir autenticação multifator, senha forte, gerenciamento de identidade, controle granular de permissões de acesso, né? Esses são alguns exemplos. Continuando, a gente tem o backup e recuperação de dados. Geralmente os provedores, né, a grande maioria dos provedores, eles fornecem aí esses backups, né, essas recuperações. Então tem uma política de backup, né, e recuperação de dados para garantir disponibilidade e a integridade dos dados. Isso envolve replicação dos dados em localidades distintas, né, geograficamente distintas, né, implementação de processos de backup regularmente, então, por exemplo, diário, depende de como você tiver configurado, né. Essas medidas ajudam a garantir que os dados possam ser recuperados em caso de falha ou interrupções, né. Então, você fica mais seguro aí e tem a garantia que esse dado não vai se perder. Conformidade regulatória. Os provedores de serviços em nuvem devem cumprir as regulamentações específicas do setor e leis de proteção de dados aplicáveis, né? Então, conforme o cumprimento da IPA, né? HIPAA, né? Para dados de saúde, requisitos específicos de armazenamento de proteção de dados dos setores financeiros também, né? Então, na parte de bancos aí, então eles utilizam também. Seguem essas conformidades regulatórias, né? Bom, ficou grande aqui, mas a gente conseguiu abordar todos os tópicos, né? A gente fatiou, ficou um vídeo distribuído, né? Então tem várias partezinhas aí, mas muito interessante sobre o que como funciona a computação em nuvem, né? E a gente pode concluir, né, que a computação em nuvem ela oferece uma série de benefícios, né, como acesso remoto, colaboração, escalabilidade, redução de custo. No entanto, também é essencial considerar os aspectos, né, importantes como segurança e privacidade de dados, tá? A segurança dos dados da nuvem envolve implementações de medidas de proteção, né, como criptografia, controle de acesso e autenticação, né, além de políticas de backup, né, para a recuperação dos dados. E esses provedores devem cumprir as regulamentações de privacidade de dados, né? E oferecer garantia de conformidade para atender a necessidade específica de cada setor, tá? Da mesma forma, a privacidade dos dados é uma preocupação central, né? Os usuários devem entender e revisar as políticas de privacidade dos provedores, né? E os de serviços em nuvem, né? Garantindo que seus dados estejam tratados de acordo com as regulamentações de privacidades aplicáveis, né? Em suma, a computação em nuvem oferece inúmeras vantagens, mas é importante abordar questões, né, de segurança e privacidade de forma cuidadosa, tá? E proativa. Ao adotar melhores práticas de segurança e escolher provedores confiáveis, os usuários podem aproveitar ao máximo os benefícios da computação em nuvem, enquanto protegem seus dados e as informações. Beleza, pessoal? Bom, isso é um resumão aí do que é computação em nuvem. Então, acho que a gente abordou aí os tópicos principais, né? E teve esse resumão, né? A gente falou ali da introdução, falou sobre os modelos de serviço,
falou como funciona na prática, né, ali os data centers, virtualização, né? E a gente fechou com esse resumo. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo e tamo junto e é só o começo.